Pense em um momento na história que desafia nossa compreensão do divino. Imagine estar diante de uma das maiores tragédias da humanidade, onde milhões de vidas foram ceifadas em um espetáculo de horror inimaginável. Auschwitz. O nome por si só carrega o peso do sofrimento humano. Mas enquanto enfrentamos o abismo da dor, uma pergunta surge, perturbadora e inevitável. Onde estava Deus em Auschwitz? Antes de mergulharmos nesta reflexão profunda, quero convidar você a fazer parte deste espaço de questionamentos e descobertas. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente sua opinião. Ao longo desta jornada, faremos revelações surpreendentes que podem mudar a forma como você compreende a história, a teologia e a própria ideia de Deus. Acredite, o que você verá aqui hoje é algo que ninguém deveria ignorar. A questão, onde estava Deus em Auschwitz? É mais do que uma indagação teológica, é um grito de angústia que ecoa através do tempo. Para muitos, a presença do mal em tamanha escala parece desafiar a existência de um Deus bom e todo-poderoso. Como conciliar a ideia de um Criador benevolente com o silêncio aparente diante de um dos capítulos mais sombrios da humanidade? A teologia tradicional tenta responder a essa questão com conceitos como o livre-arbítrio e o mistério da vontade divina. No entanto, a análise acadêmica histórico-crítica da Bíblia nos leva a explorar perspectivas mais amplas e, muitas vezes, desconfortáveis. É aqui que entramos no campo das tensões entre o texto sagrado e as realidades históricas. Afinal, a Bíblia é um reflexo não apenas da inspiração divina, mas também das experiências humanas, marcadas por sofrimento, dúvida e luta. No Antigo Testamento, encontramos inúmeras passagens que refletem a coexistência de Deus com o sofrimento humano. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste a fé de Jó de maneira cruel, enquanto no Salmo 22, o salmista clama: meu Deus, por que me abandonaste? Esses textos revelam que, mesmo nas narrativas bíblicas, a presença de Deus nem sempre é sentida de maneira clara durante momentos de dor extrema. Mas o que dizer do Holocausto? O genocídio sistemático dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial não apenas abalou a fé de milhões, mas também obrigou teólogos e estudiosos a reavaliar as ideias tradicionais sobre Deus e o mal. Para Elie Wiesel, sobrevivente de Auschwitz e autor do livro Noite, o silêncio de Deus no campo de extermínio era ensurdecedor. Em suas palavras, eu nunca havia questionado Deus antes de Auschwitz. Depois, o silêncio tornou-se insuportável. Nesse contexto, é importante lembrar que o Holocausto não foi apenas uma tragédia judaica. Foi um ponto de ruptura para toda a humanidade. É impossível ignorar o fato de que muitas das atrocidades foram cometidas por indivíduos que se identificavam como cristãos. Isso nos leva a um questionamento profundo sobre o papel das instituições religiosas e sua conivência, direta ou indireta, com a barbárie. Do ponto de vista acadêmico, estudiosos como Richard Rubinstein argumentam que o Holocausto marcou o fim da teodiceia, ou seja, a tentativa de justificar a bondade de Deus diante da existência do mal. Rubinstein, em sua obra After Auschwitz, afirma que a ideia tradicional de um Deus todo-poderoso que intervém na história humana se tornou insustentável após Auschwitz. Para ele, o Holocausto exige uma reavaliação completa da teologia judaico-cristã. Por outro lado, outros pensadores como Emil Fackenheim propõem uma visão diferente. Para Fackenheim, o Holocausto não deve levar à negação de Deus, mas sim à reafirmação da vida e da fé. Ele introduziu o conceito de um Mandamento 614, a obrigação moral de sobreviver como judeus e de não conceder a Hitler uma vitória póstuma.
Esse argumento ressalta a resistência espiritual diante da aniquilação. Diante dessas perspectivas, somos convidados a refletir: qual é a nossa responsabilidade como humanidade? Será que projetamos em Deus a solução para problemas que, em última instância, são causados por escolhas humanas? Como podemos reconciliar nossa busca por sentido com os horrores que testemunhamos na história? Enquanto continuamos a explorar essa questão, quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário e compartilhe o que você acredita ser a resposta para esta pergunta. Onde estava Deus em Auschwitz? Se você chegou até aqui, parabéns por estar aberto a essas reflexões tão desafiadoras. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais essa análise, conectando as lições do Holocausto à nossa compreensão contemporânea de Deus e da fé. Imagine-se caminhando pelos corredores escuros de Auschwitz, onde ecos de dor e desespero ainda parecem habitar o ar. Pense nas perguntas que surgiam na mente daqueles que enfrentaram o horror. Deus está aqui? Ele nos abandonou? Ou será que ele nunca esteve conosco? Essas questões não apenas ressoam nas paredes do campo de concentração, mas também ecoam em debates teológicos e filosóficos que atravessam séculos. Para compreender melhor, precisamos voltar à Bíblia e analisar como o sofrimento humano é retratado nas Escrituras. No livro de Lamentações, por exemplo, encontramos um retrato devastador da destruição de Jerusalém. O autor clama a Deus, lamentando o sofrimento e a aparente ausência divina, mas também expressa esperança em sua misericórdia. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, lemos: As misericórdias do Senhor nunca falham, elas se renovam a cada manhã. Essa tensão entre desespero e esperança reflete a complexidade da relação humana com o divino, especialmente em tempos de angústia extrema. No entanto, a análise crítica acadêmica nos leva a perguntar: essas passagens foram escritas para consolar ou para confrontar o silêncio de Deus? Quando olhamos para o contexto histórico em que esses textos foram produzidos, percebemos que muitos deles emergiram de períodos de crise nacional, exílio e opressão. Isso nos faz questionar se a Bíblia oferece respostas definitivas, ou se, na verdade, compartilha da mesma perplexidade humana diante do sofrimento. Ao examinar o Holocausto sob essa ótica, nos deparamos com argumentos como o de Hans Jonas, filósofo judeu e autor de O Conceito de Deus após Auschwitz. Jonas propõe que, após o Holocausto, devemos abandonar a ideia de um Deus onipotente e adotar uma visão em que Deus é vulnerável e sofre junto com a humanidade. Para Jonas, Deus não intervém diretamente no mundo porque abriu mão de seu poder para permitir a liberdade humana, um ato de amor que, paradoxalmente, deixa espaço para o mal. Essa visão encontra ressonância em passagens como Isaías, capítulo 53, versículo 3, que descreve o servo sofredor, desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Muitos interpretam essa figura como um reflexo da experiência humana compartilhada por Deus, sugerindo que ele não está distante, mas presente no sofrimento. No entanto, críticos dessa abordagem questionam se essa explicação realmente é suficiente para responder à magnitude do mal testemunhado em Auschwitz. É aqui que a análise crítica se torna essencial. Ela nos força a olhar para além das respostas tradicionais e a encarar os dilemas sem filtros dogmáticos. Afinal, se Deus sofre conosco, por que permite que tal sofrimento aconteça? E se ele não intervém, será que ainda podemos chamá-lo de Deus? Estudiosos como David Blumenthal, em sua obra Facing the Abusing God, levam essa discussão ainda mais longe, sugerindo que talvez devamos considerar a possibilidade de um Deus que participa do sofrimento, mas que também carrega responsabilidade por permitir o mal.
Essa visão desafia diretamente as tradições teológicas clássicas, convidando-nos a repensar nossa compreensão de divindade e justiça. Enquanto enfrentamos essas questões, também precisamos considerar o papel humano na perpetuação do mal. A análise crítica da Bíblia nos lembra que os textos sagrados foram escritos em contextos específicos, muitas vezes refletindo a luta por poder, identidade e sobrevivência. No livro de Êxodo, por exemplo, vemos Deus libertando os hebreus da escravidão no Egito, mas também ordenando atos de violência contra seus inimigos. Essas narrativas levantam perguntas desconfortáveis. Será que projetamos em Deus nossas próprias falhas e desejos de vingança? Se olharmos para a história, percebemos que Auschwitz não foi um evento isolado, mas parte de um padrão de opressão e genocídio que se repete ao longo dos séculos. Isso nos leva a questionar se o verdadeiro problema está na ausência de Deus ou na falha humana em seguir os princípios de justiça e compaixão que muitos afirmam ser divinamente inspirados. Ao mesmo tempo, a experiência do Holocausto também gerou exemplos notáveis de resistência e fé. Histórias como a de Viktor Frankl, autor de Em Busca de Sentido, mostram como a esperança pode surgir mesmo em meio ao desespero absoluto. Frankl, sobrevivente de Auschwitz, argumenta que o sentido da vida pode ser encontrado mesmo nas circunstâncias mais adversas, um conceito que ecoa em muitas tradições religiosas e filosóficas. Mas será que essa capacidade humana de encontrar sentido no sofrimento absolve Deus de responsabilidade? Ou será que aponta para um tipo diferente de divindade, uma presença que inspira, mas não controla? Essas são perguntas que continuam a dividir teólogos e filósofos. Enquanto seguimos nesta jornada, quero saber o que você pensa. Você acredita que Deus estava presente em Auschwitz, de alguma forma? Ou considera que o silêncio divino é a maior prova de sua inexistência? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Se você chegou até aqui, agradeço por sua coragem em enfrentar questões tão profundas e difíceis. Na próxima parte, continuaremos a explorar essas ideias, analisando como o Holocausto moldou a teologia moderna e o entendimento sobre Deus e a fé no mundo contemporâneo. Imagine, por um momento, estar entre aqueles que enfrentaram o indescritível em Auschwitz. Pessoas que rezavam, clamavam, mas não recebiam respostas. O silêncio era ensurdecedor. Nesse cenário, surge uma questão ainda mais perturbadora. Se Deus estava lá, por que ele permaneceu em silêncio? E se ele não estava, o que isso significa para a fé que tantos carregaram por séculos? Essas perguntas nos levam a examinar o conceito de Deus sob uma lente crítica e histórica. Nos textos bíblicos, encontramos diversas imagens de Deus. Um libertador, um juiz, um pai amoroso, mas também um ser que testa, corrige e até destrói. Em Jeremias, capítulo 19, versículo 11, lemos: Assim diz o Senhor, como se quebra o vaso do oleiro que não pode ser restaurado, assim destruirei este povo e esta cidade. Esse retrato divino, ao mesmo tempo justo e punitivo, pode parecer reconfortante para alguns, mas perturbador para outros. No contexto do Holocausto, essas representações bíblicas se tornam especialmente desafiadoras. Afinal, se Deus agiu no passado para libertar os israelitas da escravidão no Egito, por que não interveio para salvar seu povo em Auschwitz? Será que a promessa de proteção e aliança foi quebrada? Ou será que sempre interpretamos mal o papel de Deus na história humana? Estudiosos como Bart Ehrman, um renomado especialista em crítica bíblica, sugerem que o sofrimento extremo expõe as limitações das teologias tradicionais. Em sua obra Deus não está morto, Ehrman argumenta que a Bíblia reflete mais as esperanças e medos humanos do que verdades universais.
Para ele, o Holocausto destaca a necessidade de repensar conceitos como onipotência e benevolência divina. Outro ponto levantado pela crítica acadêmica é a ideia de que o Deus retratado na Bíblia é, em muitos momentos, um reflexo das sociedades antigas que o descreveram. Nos textos do Antigo Testamento, por exemplo, vemos um Deus tribal, muitas vezes associado à guerra e à conquista. Em Josué capítulo 6, versículos 21 e 22, lemos sobre a destruição de Jericó. Destruíram tudo o que havia na cidade. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos, passando tudo ao fio da espada. Esse Deus, que ordena massacres, pode ser difícil de reconciliar com a imagem de um Criador amoroso e misericordioso. Esse tipo de tensão dentro do próprio texto bíblico levanta uma pergunta crucial. Será que a humanidade moldou Deus à sua imagem, projetando nele seus próprios impulsos e desejos? E se for assim, como explicar o silêncio divino diante de eventos como o Holocausto? Essas questões nos convidam a refletir profundamente sobre a natureza de Deus e sobre o papel da religião na formação de nossas percepções sobre justiça e moralidade. Além disso, precisamos considerar as implicações éticas e filosóficas dessas ideias. Filósofos como Theodor Adorno afirmaram que, depois de Auschwitz, escrever poesia é bárbaro. Essa declaração aponta para uma crise cultural e espiritual que não pode ser ignorada. Como podemos continuar a celebrar a beleza e a esperança em um mundo onde tamanha crueldade foi permitida? E mais importante, como podemos continuar a acreditar em um Deus justo? A resposta a essas perguntas não é simples, e é por isso que muitos teólogos e filósofos modernos têm buscado novas formas de entender a divindade. Paul Tillich, por exemplo, propôs que Deus não é um ser separado, mas o próprio fundamento do ser, uma presença transcendente que sustenta toda a existência. Essa visão nos convida a enxergar Deus, não como uma força externa que intervém diretamente, mas como um mistério que permeia a própria vida, mesmo nas situações mais sombrias. No entanto, essa abordagem também não é isenta de críticas. Afinal, para aqueles que sofreram em Auschwitz, a ausência de intervenção divina não pode ser facilmente explicada como parte de um plano maior ou como um teste de fé. Como Elie Wiesel descreveu em seu relato, a experiência do Holocausto levou muitos a sentir que Deus estava morto, ou pelo menos distante demais para ser relevante em momentos de desespero. Diante dessa crise, surgem novas perguntas. Podemos confiar em um Deus que parece impotente diante do mal? Ou será que o verdadeiro propósito da religião é nos ensinar a assumir responsabilidade por nossas próprias ações, em vez de esperar soluções divinas? Essa perspectiva ecoa nas palavras do filósofo Jean-Paul Sartre, que argumentou que a ausência de Deus nos obriga a criar nossos próprios valores e significados. Mas e você? O que pensa sobre isso? Será que Deus estava em Auschwitz sofrendo ao lado das vítimas? Ou será que sua ausência aponta para a necessidade de repensarmos tudo o que acreditamos sobre ele? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Este é um espaço para reflexão e diálogo aberto. Se você assistiu até aqui, parabéns por sua coragem em enfrentar essas questões difíceis. Na próxima parte, vamos explorar como o Holocausto continua a moldar nossa compreensão de Deus e do papel da fé no mundo moderno. Abordaremos também o impacto dessa tragédia na teologia contemporânea e o que podemos aprender com ela para evitar que horrores semelhantes voltem a acontecer. Imagine olhar para o céu cinzento sobre Auschwitz e se perguntar: se Deus estava ali, por que permitiu tamanha destruição? Essa é uma questão que continua ecoando não apenas entre teólogos e filósofos, mas também em cada ser humano que busca sentido diante do sofrimento.
Até agora, exploramos como a Bíblia, a crítica acadêmica e as perspectivas modernas lidam com a ideia do silêncio divino. Agora, aprofundaremos ainda mais essa análise, voltando-nos para o impacto duradouro do Holocausto na teologia contemporânea e nas crenças sobre Deus. Um dos aspectos mais desafiadores do Holocausto é a questão da responsabilidade. O mal cometido em Auschwitz não foi um ato isolado de alguns poucos indivíduos. Foi um sistema elaborado, planejado e executado por pessoas comuns, muitas das quais professavam fé em Deus. Isso nos obriga a refletir sobre a relação entre religião e moralidade. Será que a religião falhou em impedir tal atrocidade? Ou será que foi usada como ferramenta para justificar o ódio e a perseguição? Essa reflexão nos leva ao conceito de teologia pós-holocausto, desenvolvido por estudiosos como Emil Fackenheim. Ele argumenta que o Holocausto representa uma ruptura radical na história da fé. Para Fackenheim, a humanidade não pode continuar a abordar a religião como antes. Ele propõe o Mandamento 614, que se soma aos 613 mandamentos tradicionais do judaísmo e estabelece que os judeus têm a obrigação moral de sobreviver e resistir ao esquecimento para que Hitler não tenha uma vitória póstuma. Essa ideia destaca a necessidade de manter a memória viva e de transformar o sofrimento em um compromisso com a vida e a justiça. Outros estudiosos, como Richard Rubinstein, foram ainda mais longe, sugerindo que o Holocausto marca o fim do conceito tradicional de Deus. Em sua obra, Depois de Auschwitz, Rubinstein argumenta que a visão de um Deus interventor e protetor se tornou insustentável. Para ele, precisamos repensar completamente nossa compreensão de divindade e espiritualidade, abandonando a ideia de um Deus que controla a história e adotando uma visão mais existencialista e humanista. Mas será que essa resposta é suficiente? Para muitos, ela parece reduzir Deus a um conceito abstrato e impotente. Por isso, teólogos como Jürgen Moltmann oferecem uma perspectiva diferente. Em seu livro O Deus Crucificado, Moltmann propõe que Deus não está distante do sofrimento humano, mas sim totalmente envolvido nele. Ele argumenta que na cruz, Deus sofreu junto com a humanidade e continua a sofrer com ela. Essa visão oferece consolo para aqueles que enfrentaram tragédias, mas também levanta questões difíceis. Se Deus sofre conosco, por que não intervém para impedir o mal? Esse paradoxo nos leva a outro ponto importante: a liberdade humana. Muitos teólogos sugerem que Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio, e com isso veio a possibilidade de cometer tanto o bem quanto o mal. Essa explicação, embora amplamente aceita, também é limitada, pois não resolve o dilema da dor inocente, como a de crianças em Auschwitz, que não tiveram escolha sobre seu destino. Além disso, o Holocausto nos obriga a reconsiderar o papel da fé diante do sofrimento extremo. Viktor Frankl, em Busca de Sentido, argumenta que a sobrevivência em situações de desespero depende da capacidade de encontrar significado, mesmo no sofrimento. Para Frankl, essa busca por sentido pode ser vista como um reflexo da presença divina, não como uma força que impede o sofrimento, mas como algo que nos ajuda a enfrentá-lo. Por outro lado, a análise crítica nos lembra que muitos dos textos bíblicos foram escritos em contextos históricos específicos, refletindo as experiências de povos que também enfrentaram opressão e exílio. No livro de Êxodo, por exemplo, vemos Deus intervindo diretamente para libertar os israelitas do Egito. No entanto, essa narrativa pode ser interpretada não como um relato literal, mas como uma tentativa de dar sentido à dor e celebrar a libertação. Isso nos leva a perguntar: será que a Bíblia oferece respostas concretas ou apenas compartilha as perguntas e angústias que continuam a nos assombrar até hoje?
Essa tensão também aparece nos escritos de Elie Wiesel, que descreve o momento em que viu um menino sendo enforcado em Auschwitz e ouviu alguém perguntar: "Onde está Deus agora?" Sua resposta foi devastadora. Está ali, pendurado naquela forca. Essa imagem poderosa revela a luta interior entre fé e desespero, entre acreditar em um Deus presente e encarar sua ausência aparente. Diante disso, cabe perguntar: será que Deus estava em Auschwitz, oculto nas ações de resistência e compaixão? Ou será que a própria ideia de Deus precisa ser reformulada? Será que o Holocausto nos convida a abandonar as respostas fáceis e a abraçar o mistério? Enquanto você reflete sobre essas questões, quero saber sua opinião. Você acredita que o sofrimento extremo revela uma ausência de Deus ou desafia nossa visão tradicional sobre ele? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua perspectiva. Se você chegou até aqui, parabéns por continuar conosco nessa jornada de reflexão profunda. No próximo segmento, vamos explorar as implicações dessas ideias para a fé contemporânea e como o Holocausto continua a moldar o pensamento religioso e filosófico no mundo atual. Também abordaremos o papel da memória e da responsabilidade moral diante do mal. O impacto do Holocausto sobre a teologia e a fé não é apenas uma questão de abstração filosófica ou acadêmica. Ele continua a moldar a maneira como nos relacionamos com a ideia de Deus, a religião e o sofrimento humano. Após o Holocausto, muitos se viram confrontados com a necessidade de reinterpretar as antigas crenças ou até de abandoná-las completamente. A pergunta "onde estava Deus em Auschwitz?" não se limitou a um questionamento teológico, mas também se tornou um ponto de ruptura para muitas pessoas que até então viviam confortáveis em suas crenças tradicionais. O filósofo judeu Emanuel Levinas, por exemplo, tentou responder a essa crise de uma maneira inovadora. Ele sugeriu que Deus não pode ser encontrado nas grandes questões da história, mas sim na face do outro, na responsabilidade que temos uns pelos outros. Para Levinas, Deus se revela na ética e no compromisso moral de nos responsabilizarmos pelo sofrimento do outro, especialmente o sofrimento do inocente. Essa visão oferece uma perspectiva radical. Em vez de buscar respostas definitivas sobre a ação de Deus em eventos catastróficos, devemos nos concentrar em agir de acordo com os princípios de justiça, compaixão e cuidado. Isso nos leva a outra reflexão importante: a de que talvez a ausência de intervenção divina em Auschwitz não deva ser vista como um abandono de Deus, mas como uma chamada à ação humana. Não devemos esperar que Deus atue de forma espetacular ou milagrosa para erradicar o mal, mas somos desafiados a responder ao sofrimento com ações concretas de amor e solidariedade. Este chamado à ação é o que muitos estudiosos da teologia da libertação, como Gustavo Gutierrez, destacam como o verdadeiro propósito da fé. Para eles, a fé não deve ser uma forma de escapar do sofrimento, mas sim um meio de enfrentá-lo e transformá-lo por meio de um compromisso radical com a justiça social e a dignidade humana. Ainda assim, essa abordagem não resolve a questão mais profunda do silêncio de Deus diante da dor inexplicável. Por que o sofrimento de tantos, sem razão aparente, não foi evitado? Por que o Deus da Bíblia, que interveio tantas vezes para salvar o seu povo, parece ter se distanciado nos momentos mais cruciais da história humana? Mesmo dentro da teologia da libertação, a questão do silêncio de Deus diante do mal continua a ser uma pedra no sapato. Vemos essa reflexão também nos escritos de Miroslav Volf, teólogo croata, que em seu livro Exclusion and Embrace aborda a tensão entre perdão e justiça no contexto de um mundo marcado pela violência. Volf,
que viveu em uma região dilacerada pela guerra e pelo sofrimento, propõe que a verdadeira compreensão de Deus, após Auschwitz, não é sobre uma intervenção divina direta, mas sobre a necessidade de a humanidade buscar formas de convivência pacífica e reconciliadora, mesmo após as mais profundas divisões e tragédias. Isso, ele sugere, é o verdadeiro reflexo de um Deus que ama a humanidade, mas que também permite a liberdade que resulta em sofrimento. Essas ideias levantam a possibilidade de que o sofrimento humano, embora trágico, pode ser um espaço de transformação e aprendizado. A pergunta, onde estava Deus em Auschwitz, pode então ser deslocada para uma pergunta mais difícil. Onde estamos nós, como seres humanos, quando o sofrimento extremo acontece? Esse deslocamento não minimiza o sofrimento, mas nos obriga a examinar nossa responsabilidade diante do mal. Afinal, se Deus de alguma forma não estava em Auschwitz, talvez isso seja uma indicação de que o ser humano deve tomar a frente na luta contra o mal, no lugar de esperar por uma intervenção divina que talvez nunca venha. Essa análise crítica do sofrimento nos leva a um ponto crucial. O sentido da fé não é dado pela presença física ou pela intervenção divina, mas pela forma como reagimos ao sofrimento. As respostas não estão nas explicações teológicas tradicionais, mas nas ações concretas que tomamos como comunidade, como sociedade e como indivíduos. Essa reflexão é especialmente importante hoje, quando as violações dos direitos humanos continuam a ocorrer em diferentes partes do mundo. O que podemos aprender com o Holocausto sobre a responsabilidade moral diante da dor humana? Como podemos, de maneira prática, responder ao mal sem esperar que uma força externa venha corrigir tudo? Essas são questões que continuam a desafiar teólogos, filósofos e até mesmo pessoas de fé comum. O impacto do Holocausto não está apenas em como ele mudou o pensamento teológico, mas também em como ele nos obriga a questionar a nossa própria responsabilidade ética. Talvez, no fim, o que realmente importa não seja a ausência de Deus em Auschwitz, mas a maneira como a humanidade pode, ou deve, ser o reflexo de Deus na luta contra o mal e a injustiça. Se você chegou até aqui, agradeço imensamente por estar disposto a refletir sobre questões tão profundas e, por vezes, perturbadoras. O Holocausto foi um ponto de inflexão na história humana, e a maneira como lidamos com as lições dele pode determinar o futuro de nossa convivência. O silêncio de Deus, ou a sua ausência aparente, não deve nos deixar paralisados. Ao contrário, deve nos inspirar a agir, a questionar e, acima de tudo, a buscar um mundo mais justo e mais humano. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre tudo o que discutimos até agora. O que você pensa sobre a relação entre fé e sofrimento, especialmente em um contexto tão trágico como o do Holocausto? Podemos, de fato, entender a presença de Deus no sofrimento humano? Eu adoraria ouvir sua opinião. E se você achou este conteúdo relevante e provocante, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Nos próximos vídeos, continuaremos a explorar temas profundos e desafiadores, e prometo que você não vai querer perder. Obrigado por estar conosco nessa jornada de reflexão crítica sobre fé, sofrimento e humanidade. Nos vemos no próximo vídeo.